Crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à última aula do nosso segundo bimestre. E o tema de hoje continua sendo organelas citoplasmáticas. E nós estamos aqui para o nosso segundo plantão de dúvidas de biologia. Então, você que tem dúvidas e está assistindo essa aula, fique tranquilo, que nós vamos solucionar todas as suas dúvidas, tá bom? E mesmo assim, se você assistir a aula ainda tiver dúvidas, me procure que eu estou à disposição. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, nós já estamos nos aproximando da nossa tão esperada férias, né? A tão esperada férias de vocês, tá? Então, vamos dar prosseguimento aí na nossa revisão. Então, na aula passada, nós falamos do que nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Ei, professor, o que é essa tal organela citoplasmática? Basicamente, as organelas citoplasmáticas, elas são pequenos órgãos que ficam dentro das nossas células. Então, cada célulazinha que nós temos, ela contém o quê? Pequenos órgãos, né? Que desempenham funções específicas, ou seja, cada pequeno órgãozinho desse, que aqui nós temos, né, a lista de cada órgãozinho desse, né? Aqui nós temos a lista, ó, mitocôndria, retículo rugoso, vamos ver, relembrar cada função dessa. Mas basicamente, cada órgãozinho desse, ele apresenta uma função e que possibilita o que nós chamamos de o quê? De desempenhar, né? Garantir uma função vital, ou seja, garantir que a célula ela funcione. Então, basicamente, as organelas citoplasmáticas, elas são pequenos órgãos. E como pequenos órgãos, o que são os órgãos? São o quê? União do que nós chamamos de tecidos, né? E que possibilitam um funcionamento para garantir a condição de vida necessária para determinado organismo, né? Isso é o conceito de órgão. E o que é as organelas? Esses pequenos órgãos, na verdade, eles são o quê? Eles são como se fossem órgãos, né? E que garantem a manutenção e a continuidade de vida dessas células. Então, a mitocôndria, que você vê aqui no primeiro quadradinho, né? À esquerda, a função dela basicamente é o quê? É garantir energia para a célula, tá bom? Então, a mitocôndria garante energia para a célula. Então, toda vez que você falar, qual a função da mitocôndria, professor? Garantir energia para a célula, tá bom? Então, a mitocôndria, ela está envolvida em um processo chamado de respiração celular. O processo de respiração celular, que é o processo de respiração da célula, ele acompanha esse fornecimento, essa geração de energia. O retículo endoplasmático rugoso, conhecido como RER, né, retículo endoplasmático rugoso, ele é como se fosse tubos, né? Já viram aqueles tubos que tem, né, na nossa casa para chegar água, né? Não tem vários tubos, uma rede de tubos, né, que a gente chama de hidráulica, né? A gente tem vários tubozinhos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele é esse conjunto de tubos, né? Só que por que ele é chamado de rugoso mesmo, professor? Porque grudadinho nesse retículo endoplasmático rugoso, nós temos uma organelazinha muito bonitinha e muito importante, que é o que nós chamamos de ribossomos. Muito bem. Então, qual a diferença do retículo rugoso para o liso? É que o rugoso, ele tem ribossomos aderidos, ou seja, coladinhos, né, à parede desses tubos. Então, qual a função do retículo endoplasmático rugoso? A função dele, basicamente, é de transportar substâncias, né? E além do transporte de substâncias para dentro da célula, o retículo rugoso, já que ele tem ribossomos aderidos ou coladinhos na parede dele, né? Ele vai produzir também o que nós chamamos de proteínas. Então, função do retículo endoplasmático rugoso, você vai guardar o quê? Que além do retículo endoplasmático rugoso conseguir transportar substâncias para dentro da célula, o
retículo endoplasmático rugoso também produz proteínas. Nós estudamos o que são proteínas lá na parte que nós falamos de bioquímica, tá bom? E nós temos também o outro tipo de retículo, né? Chamado de retículo endoplasmático liso, né? O REL, retículo endoplasmático liso. Professor, e qual a função do retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso, ele também é essa rede de canos. Só que é uma rede de canos em que eu não tenho ribossomos coladinhos ou aderidos à parede desse retículo, aos tubinhos. Então, a função, basicamente, do retículo endoplasmático liso é transportar substâncias para dentro da célula, né? Produzir lipídios, olha aí que bacana. Qual é a organela dentro da célula que produz lipídios, que nós chamamos de retículo endoplasmático liso? E também o retículo endoplasmático liso, uma curiosidade, né? Ele participa do processo de desintoxicação celular. Então, quando o indivíduo vai ingerir uma quantidade de álcool, né? O indivíduo está ali consumindo álcool, né? Ou então alguma droga ilícita. O que pode acontecer? Quem é que vai fazer essa digestão dessas substâncias, né? Quem é que vai tentar desintoxicar a célula? Por quê? Porque essas substâncias, né, entorpecentes, elas prejudicam e podem causar a morte das células. Mas como será que o indivíduo, mesmo consumindo drogas ilícitas, ele consegue sobreviver? Devido a ele ter o que nós chamamos de retículo endoplasmático liso, que faz a desintoxicação celular. Muito bem. Os ribossomos, professor, o senhor falou deles lá quando o senhor foi falar de retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos, eles têm uma função muito clara e muito importante, né? Os ribossomos, eles estão presentes tanto em células eucarióticas quanto procarióticas. Já falamos a diferença das duas. Os ribossomos, basicamente, eles têm função de produzir proteínas, não é? Então, ele tem a função de produzir proteínas. O complexo de Golgi, ele é como se fosse uma pilha de sacos, né? Já viram aqueles sacos que a gente coloca areia para tentar que a água invada determinada casa ou algo do tipo? Pois é, o complexo de Golgi, ele é muito parecido com esses sacos empilhados, né? E qual é a função do complexo de Golgi, professor? O complexo de Golgi, ele tem uma função muito importante, que é de empacotar, produzir, né, enviar e promover o que nós chamamos de secreção celular. Além disso, o complexo de Golgi tem uma função muito importante nas nossas células. E qual é essa função, professor? A função de produzir lá na cabecinha do espermatozoide o que nós chamamos de acrossomo. O que é acrossomo? O acrossomo, ele é uma bolsinha cheia de enzimas. O que são enzimas, professor? São substâncias digestivas que têm a capacidade de quê? De digerir a parede do óvulo. Então, quando o espermatozoide encontra o óvulo e ocorre o momento da fecundação, que é esse encontro, quem é que é responsável para que o espermatozoide ele consiga entrar no óvulo? É esse pacotinho cheio de enzimas, cheio de substâncias digestivas chamadas de acrossomo. E quem produz o acrossomo, professor? Complexo de Golgi. No trabalhinho de vocês tem uma questão dessa. Então, guarda essa dica no teu bolso, tá bom? Centríolos. O que são os centríolos? Os centríolos, eles são organelas que participam do processo de divisão celular. Muito bem. Então, os centríolos, eles participam do que nós chamamos de processo de divisão celular. O que é essa divisão celular, professor? A divisão celular, basicamente, é o quê? É a capacidade em que uma célula tem de dar origem a outras novas células. Então, a divisão celular, ela está envolvida aí no processo de reprodução de outras célulazinhas. Tá ok? Então, quando falar em divisão celular, lembra aí que o quê? Os centríolos, eles participam desse processo e que a divisão celular é onde ocorre a multiplicação das células.
Já os lisossomos, né? Ah, professor, eu sou lisossomo, né? Não tenho dinheiro para nada. É igual, né? O que é o lisossomo? O lisossomo não significa, criatura, que é aquele que não tem dinheiro para nada. O lisossomo, né, nas nossas células, eles são substâncias digestivas que vão promover o que nós chamamos de digestão intracelular, ou seja, digestão dentro da célula. Qual é a organela responsável pela digestão dentro da célula? Por se alimentar de outras células, né? Ou de outras substâncias dentro da célula. O que nós chamamos de lisossomos. Então, os lisossomos, que não é a pessoa lisa, né? Não é a pessoa sem dinheiro, é aqueles que fazem o que nós chamamos de digestão intracelular, ou seja, a digestão dentro da célula. Não falamos do peroxissomo, mas eu vou colocar aqui. O peroxissomo, ele está envolvido, né? Ele é uma das organelas não muito faladas, né? Mas o peroxissomo ele está envolvido aí também no processo de desintoxicação celular. É o peroxissomo que é assim chamado porque ele tem a capacidade de degradar o que nós chamamos de peróxido de hidrogênio. Vamos conhecer o peróxido de hidrogênio lá na química do 9º ano, tá bom? O peróxido de hidrogênio, que é o que nós chamamos de água oxigenada, né? Ah, professor, aquilo que o pessoal usa para se pintar, né? Ou então colocar em ferimento. É o peróxido de hidrogênio? É ele mesmo. Então, olha aí. O peróxido de hidrogênio, aquela água oxigenada, né? Ele é prejudicial, ele pode levar à morte das células. Então, o que acontece? A célula, ela é tão perfeita que ela tem um peroxissomo. Para o quê? Se você colocar lá simplesmente água oxigenada na sua pele ou nas suas células, o corpo vai conseguir sobreviver, suas células vão conseguir sobreviver. Cloroplasto. Professor, cloroplasto. Tem na célula animal? Não, só tem na célula vegetal. Ele é verdinho, né? Por que o cloroplasto é verdinho? Porque o cloroplasto ele é rico em clorofila. Muito bem. E por que o cloroplasto ele é rico em clorofila? O cloroplasto ele é rico em clorofila, que é aquele pigmento de cor verdinha, né? Devido ao que, professor? Devido o cloroplasto estar no processo de realização do que nós chamamos de fotossíntese. Então, toda vez que você ouvir falar em fotossíntese, tem uma organela que só tem na célula vegetal que faz fotossíntese, que é o que nós chamamos de cloroplasto. Por que não tem cloroplasto na célula animal, professor? Os animais fazem fotossíntese? Não, né, professor? Então, tem necessidade dos animais nas suas células terem cloroplastos? Não, né? Então, cloroplasto é exclusivo de células vegetais, tá? Ou seja, só tem nas plantinhas. Vacúolo, o que é o vacúolo? O vacúolo ele tem a função de quê? De armazenar ou reservar água e sais minerais, né? O vacúolo da célula vegetal ele é bem grandão, já o da célula animal ele é menor, tá bom? Vamos aí, né? Revisar. Olha o tanto de coisa que nós já estudamos, né? Estudamos lá a parte de bioquímica primeiro. Vimos que nós temos células procariontes. O que são células procariontes? São aquelas que não têm o núcleo bonitinho, são aquelas que não têm o núcleo arrumadinho. É como se as células procariontes fossem aquelas que têm o quê? Fosse o ovo mexido. O ovo mexido, dá da gente identificar a clara da gema? Não dá, né? É tudo bagunçado. Então, as células procariontes, elas são dessa forma, bagunçadinhas. Então, exemplo mais simples de células procariontes são quem? As bactérias. Então, falou em células procariontes, lembra das bactérias. E o que são as células eucariontes, professor? As células eucariontes são aquelas que têm o núcleo bonitinho. Pensa lá no ovo que tem lá na tua casa, né? Quando eu faço aquele ovo bonitinho que tem o quê? A gema e tem a clara bonitinha e organizadinha. Eu estou diante de uma célula eucarionte. O que significa eucarionte? É que tem uma membrana que envolve o núcleo. E a procarionte é aquela que não tem essa membrana, tá? Então, quem são as células eucariontes? As células vegetais e células animais, tá bom?
Células vegetais e animais são exemplos de células eucariontes. Então, professor, você está me dizendo que as plantas e os animais eles são células eucariontes? Sim. E que as bactérias são seres procariontes. Muito bem. Vamos lá, então. Ó, isso é a classificação da célula. Então, a gente pode classificar a célula como procarionte, ou seja, o núcleo é bagunçado, nem tem núcleo, né? É tudo misturado, tudo bagunçado. Eucarionte é quando tá tudo bonitinho, né? Quando eu tenho o quê? Uma membrana que envolve esse núcleo. E nós temos dois tipos de células eucariontes, as vegetais e as animais. Tá bom? E quais são os componentes da célula? Pelo que a célula é formada? A célula, então, ela é formada por um citoplasma, né? Já falamos o que é o citoplasma. O citoplasma ele é a junção de água, proteínas, sais minerais e alguns açúcares, né? Alguns carboidratos. E ele tem uma função muito clara dentro das células, que é de fazer o que nós chamamos de preenchimento celular. Basicamente, os citoplasmas eles ocupam, né, o que nós chamamos aí de espaços vazios das células. Então, falou em citoplasma, a função dele é preencher os espaços vazios entre as organelas citoplasmáticas e a membrana plasmática. Beleza? Temos também o núcleo, né? Qual é a função do núcleo, professor? A função do núcleo, basicamente, é o quê? É fazer o que nós chamamos de produção de DNA e de RNA, que é o nosso material genético. Muito bem. Então, toda vez que eu falar de núcleo, o núcleo ele produz o DNA e o RNA. E dentro do núcleo tem uma bolinha. Estão vendo aí a bolinha dentro do núcleo? Essa bolinha dentro do núcleo é chamada de nucleolo. O nucleolo, além do nucleolo ajudar nessa produção de DNA e RNA, o nucleolo também ele produz o que nós chamamos de ribossomos. Muito bem. Nós também temos o quê? Além do citoplasma e do núcleo, nós temos a nossa membrana plasmática. A nossa membrana plasmática ela é chamada de bicamada ou dupla camada de fosfolipídios. Lembra que a membrana ela é formada por uns alfinetezinhos bonitinhos encaixados, né? Imersos a proteínas, né? Ou seja, juntinho com essas peças grandonas, chamadas de proteínas. Então, basicamente, a membrana plasmática ela é constituída de fosfolipídios e de proteínas. Muito bem. E esse modelo de membrana plasmática, ele foi proposto, né? Foi assim chamado por dois caras, chamados de Singer e Nichonson, que propõe que além da membrana ela ser como um mosaico, né? Essa membrana aí, ela possui uma movimentação, ela é fluida, tá bom? Organela já falamos, falou em ribossomo, lembra lá de síntese, que é a mesma coisa que produção de proteína. Golgi, ele faz a secreção de substâncias, sintetiza, ou seja, produz carboidratos e forma o que nós chamamos de lisossomos e os acrossomos. Lisossomos, os lisossomos, eles fazem a digestão intracelular, né, por meio da autofagia ou heterofagia, já falei isso em aulas anteriores, tá? E eles atuam aí em pH ácido. Vamos ver o que é pH lá em química, tá bom? Estão vendo que química é conectado muito com a biologia? Pois é. Nós temos dois tipos de retículos, o liso, que é aquele que não tem ribossomos aderidos e que ajuda aí na produção de lipídios e na desintoxicação das células, né? O rugoso é aquele que tem o quê? Ele é rugoso porque ele é cheio de bolinhas chamadas de ribossomos, que estão aderidos, né? Ao que nós chamamos aí de retículo endoplasmático, tá? Que é uma rede de tubos. Já falamos do Golgi, mitocôndria. A mitocôndria, ela produz energia. E qual é a energia da célula? É na forma de ATP, tá bom? Falou de mitocôndria, lembra lá de respiração celular e produção de energia. Cloroplasto faz o quê? O cloroplasto só tem nas células vegetais. Então, o cloroplasto participa do que nós chamamos de fotossíntese. E o centríolos participa da divisão celular.
Vimos isso, né? Vamos lá para as alternativas. Deixa eu até mudar aqui, tá? Vamos lá para a canetinha. Realiza a fotossíntese. Quem é? É o F. Quem é o F? Cloroplasto. Libera energia por meio da respiração celular. Quem é? Mitocôndria. Então é o C. Fabrica proteínas. Quem fabrica proteínas é o que nós chamamos de ribossomos, né? E quem mais fabrica proteína? Retículo endoplasmático rugoso. Mas aqui, ó, é o liso, né? Produz, transporta e armazena a substância. Quem faz 3 coisas ao mesmo tempo? É o Golgi. Então, o Golgi ele é o mais bacana, porque ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Armazena proteínas e outras substâncias, né? Aí, ó, é o que nós chamamos de retículo endoplasmático, letra A, tá? E, por último, realiza a digestão dentro da célula. Quem é que faz isso? B, que é o que nós chamamos de lisossomos, né? Olha aí, exercitando, questão 30 lá da tua apostila. O nucleolo. O que é o nucleolo? Ele é um corpúsculo encontrado no núcleo. Qual é a sua função? Qual é a função do nucleolo? Já falei, né? Produção do nosso material genético. Muito bem, tá? Olha aí, 31. Eliminando hipoteticamente o vacúolo do suco celular de uma célula vegetal, cessará o quê? Olha aí, se eu elimino, né? Se eu tiro o vacúolo, né? O que vai acontecer? Eu vou parar a produção de proteínas? Não. Eu vou interferir. O que é fuso acromático, professor? Vocês vão estudar lá em divisão celular. Então, o vacúolo participa da divisão celular? Não. O vacúolo participa da digestão intracelular? Não. Quem faz isso é os lisossomos. É o vacúolo que produz cloroplasto? Não. O vacúolo, ele participa aí da entrada de água e sais minerais, que participa no que a gente chama de osmose, né? Então, resposta certa, letra C de casa e de caixinha do saber. Organelas citoplasmáticas. Vamos falar do acrossomo, né? O acrossomo eu já falei que ela é uma bolsinha que fica, né, na cabecinha do espermatozoide, né? Célula sexual masculina. Então, o acrossomo, ele é cheio de vesículas, né, digestivas. E ele vai ocupar essa cabecinha do espermatozoide. Ele tem função o quê? Perfurar a membrana que tem no óvulo. Mas vamos ilustrar isso aí? Vamos lá, ó. Então aqui nós temos o quê? O momento aí do que nós chamamos de fecundação. Aconteceu a fecundação, ó. O óvulo está saindo lá do ovário, né? Está indo para o que a gente chama de tuba uterina, o lugar onde nós encontramos aí o que nós chamamos, né? Olha aí, os espermatozoides chegaram lá na tuba uterina para acontecer a fecundação. E olha o que vai acontecer. O espermatozoide, ó, libera uma substânciazinha e consegue entrar. O que é essa substânciazinha, professor? É enzimas digestivas produzidas pelo acrossomo. Então, quem produz essas enzimas digestivas e o acrossomo é o que nós chamamos de complexo de Golgi. Muito bem. 28. As estruturas que podem estar aderidas ao retículo endoplasmático são: qual é a substância ou a estrutura que está aderida ao retículo endoplasmático? Em especial o rugoso. Ribossomo, letra B de bola. 29. Como ocorre a função heterofágica e a função autofágica? A função autofágica é quando os lisossomos eles fazem digestão da própria célula. Função heterofágica é quando os lisossomos eles fazem a digestão de substâncias ou de alguns órgãozinhos que não pertencem àquela célula, tá bom? Então é isso que você vai colocar aí. Questão 30, já falamos, né, do nucleolo e dessa também. Já falamos, né? Questão 33, diz assim: células animais, quando privadas de alimentos, passam a degradar parte de si mesmo.
que é degradar? É comer parte de si mesma, né? Essa organela está relacionada com a degradação. Qual é a organela que come parte de si mesma, né? Qual é a que faz a digestão intracelular? É o que nós chamamos de lisossomos. Então, o lisossomo faz digestão intracelular. Guarda essa questão no teu bolso, que tu vai precisar dela, tá? 34. Se fôssemos comparar a organização e funcionamento de uma célula eucarionte, ou seja, aquela que é bonitinha e organizada, como o que ocorre em uma cidade, poderíamos estabelecer determinadas analogias. O que é analogia? É aquilo que parece, mas não é, né? Por exemplo, a membrana plasmática seria o perímetro urbano e o hialoplasma ou citoplasma corresponderia ao espaço ocupado pelos edifícios, ruas, casas e seus habitantes. Então, o quadro resume aí, né? Silos e armazém. Quem é que armazena as coisas? É o que nós chamamos de complexo de Golgi. Então, o Golgi seria o 2, tá? O 2 seria o complexo de Golgi. Ó, central elétrica. Quem fornece energia é o que nós chamamos de mitocôndria. Muito bem. Então, você iria associar aí o 3, né? E associar o númerozinho 3. Casas com aquecimento solar, ou seja, quem faz fotossíntese é o 4, cloroplasto, né? Cloroplasto participa da fotossíntese, tá? Ruas e avenidas, quem seria? O que nós chamamos de retículo endoplasmático, que é uma rede de tubos, né? E, por fim, quem seria os restaurantes e lanchonetes? Os lisossomos, né? Que fazem a digestão. Tá? Então, ficaria assim essa questão. Mitocôndria, o 3, né? Central elétrica, porque a mitocôndria produz energia. Lisossomo seria restaurantes e lanchonetes, porque lá o povo consome, né? Carne, sanduíche, essas coisas. 3, quem seria as ruas, né? E avenidas? O retículo endoplasmático. 4, complexo golgiense, ou complexo de Golgi, seria aquele que armazena, né? E, por fim, qual eram as casas de aquecimento solar, ou seja, aquelas que funcionam com a luz do sol? Cloroplasto, que faz a fotossíntese. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos pela paciência e atenção, né? Se gostou, dá aquele like lá bonito pra gente, tá? A missão de vocês é o quê? Resolver o trabalho online de biologia que eu já disponibilizei ontem, né, para vocês, tá? Esse trabalhinho ele vale 30 pontos, então não deixe de responder. É o último trabalho que vai compor sua nota do segundo bimestre para você entrar de férias, tá? Então não perca a oportunidade, resolva lá, né? O trabalhinho bonitinho, com atenção, paciência, calma. Se tiver alguma dúvida, me procure que eu estarei à disposição. Então, pessoal, fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tá ok? Beijo, saudades de todos e até a próxima aula.